Bom, agora é a mesa, né? Vou chamar os palestrantes. O Sidney, Edmar, Miguel. Tá. Só um comentário a respeito da palestra do Daniel. Ele foi em cima da mosca, né? Quando você depende de um suporte, você não vai envolver sua equipe inteira na tecnologia, você depende do suporte. Aí ele falou, bom, se eu preciso de serviços com stacks proprietários, está lá o mercado preparado. E aí vem o papel do governo. Se a gente provoca, o mercado se adapta. Tá? Então, está aí, numa visão maior, é exatamente poder o governo, já que a gente usa tanto, né, a gente está chegando a... já é fato, só que a gente vai precisar de suporte. Mas vamos às perguntas. Quem é que tem pergunta, gente? Você tem? Tem não? Porra, não é possível, cara. Então eu vou fazer, né? Aqui. Sandra Pedrosa, da NM. Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. O acervo de imagem que vocês estão utilizando, ele é só para uso interno? Ou por parte de cooperação técnica, é isso mesmo? A gente tinha a opção de pagar R$ 1.600.000 por ano para uso interno, ou, dependendo do escopo, a partir de R$ 8 milhões, para todo mundo poder usar. Como a gente não tinha uns parceiros, que a iniciativa da Concar é justamente ter esse tipo de escala, né, realmente é para uso interno. Uma coisa que a gente pode trabalhar em termos de cooperação, isso aí tem que ser estudado e conversado, é que nós podemos tirar da nossa estrutura produtos derivados dessas imagens. Nós não podemos tirar essas imagens nem com acordo de cooperação. Então, certo. É porque, no caso, a ANM ela tem acordo de cooperação com a Polícia Federal e mesmo para laudos a gente tem tido dificuldade de obter essas imagens. Por isso a pergunta aqui. Conversa com a gente. De repente, a gente tem como produzir, no âmbito do acordo de cooperação, uma ação que tenha como emitir um produto baseado nas imagens. Ok. A minha pergunta é Álvaro, CPRM. A minha pergunta é para o Daniel. Daniel, segura aí um pouquinho. Já que meu colega não quis perguntar, eu vou fazer uma pergunta meio, vamos dizer assim, discreta. Tá? Me reserva o direito de não responder. Claro, evidente. A minha pergunta é o seguinte: qual é a estrutura física que roda isso? Que tipo de máquinas, quanto de memória, rede? Você tem ideia para passar para a gente? Sim, há controvérsias porque isso faz parte da infraestrutura do prédio inteiro. Então, tem mais sistemas rodando ali. Tá? Mas com duas máquinas físicas, com 32 GB de memória cada uma, o nosso storage, que é o mais pesado, né, a gente está com 60 tera em 1, 2, 3, 4, 5 storages diferentes. E está lotado. A gente tem mais 2 meses esperando nesse ritmo que eu mostrei aqui no relatório para lotar tudo. Então, mês que vem a gente deve tirar o pé para atender as emergências, né? Então, a gente está com um processo rodando para comprar um storage maior, de 1 petabyte, né? Então, sabe? E as máquinas, elas são de 64 GB, quantos cores, mais ou menos? Olha, mais de 8, eu não lembro quantos são. Realmente eu não lembro. Deixa eu justificar a minha pergunta. Em várias áreas, a gente tem que fazer contratos para suportar os servidores. E, por vezes, as pessoas, por falta de ter essas informações, fazem contratos que são muito acima do necessário para a utilização. E eu não tenho visto uma referência de, olha, nós fazemos isso tudo com essa quantidade de equipamento. Na minha opinião, isso é interessante para balizar as outras instituições governamentais a fazerem os seus contratos de suporte. Bom, resumindo, então, 2 máquinas, 32 GB de RAM em cada uma, 8 cores em cada uma, grosso modo, e um storage gigante.
funcionaria com menos, só que depende o que você vai fazer. Então, tem algumas sessões que a gente faz aqui de processamento de acervo, que isso aí não é suficiente. Isso a gente traz para os desktops, que são mais fortes ainda que esses servidores, né? Bom dia, meu nome é Rafael, do programa Terra Legal. Daniel, em relação a outras bases de dados, o IntelliGeo, o sistema, ele consome algum serviço, algum outro geosserviço, ou como é que funciona em relação à base de dados? E outra coisa, depois eu gostaria de falar outra pergunta em relação ao monitoramento lá nosso, que nós estamos querendo fazer na Amazônia Legal, em cima das nossas áreas tituladas. Se a Polícia Federal teria interesse de nos fazer uma parceria nisso aí. Bom, agradeço a pergunta. Com relação à parceria, realmente a gente teria que sentar e conversar. O INC faz, a Polícia Federal faz muitas parcerias, né? Teria que chegar lá, conversar, dar um escopo do que é, para a gente ter uma noção do esforço que teria, do alinhamento com os objetivos, para ver se seria possível. Com relação ao consumo dos dados de outros órgãos, a gente não consome diretamente, porque quando a gente começou a fazer isso, o IntelliGeo, a gente ficava muito prejudicado. Hoje, os geoserviços estão um pouquinho melhores, tanto que o QGIS consegue usar. Então, o que a gente sempre tem feito, por exemplo, com o DNPM? A gente sempre fazia uma carga de madrugada, num horário mais civilizado para eles, para a gente não ser um mau vizinho também, né? E fazia um data warehousing, e tratava todos aqueles dados, consolidava, tirava o polígono inválido, fazia todo aquele tratamento básico ali e materializava na nossa base. Essas são as nossas políticas de data warehousing. Então, nós trazemos os dados de outras bases para cá e consultamos. Agora, o ideal não seria isso. O ideal era a gente ter um dado já curado, com um geosserviço rápido, que a gente pudesse usar e que o órgão que fornece o serviço tivesse uma métrica de demanda sobre aquele serviço. Isso é importante para justificar o investimento dentro do órgão. Tem uma pergunta, eu ia fazer a pergunta, tá? Depois... desculpa. Por exemplo, Daniel, a questão do banco de dados do CIGEF. Você tem os polígonos lá das parcelas já referenciadas que não tem geometria inválida, já tem uma validação pré-feita, né? Então, seria assim, um exemplo de dado que o IntelliGeo poderia fazer uso, né? Nós tivemos no passado, especificamente do MDA, né? Sim. Nós tivemos no passado, aí teve um momento que a gente tentou usar o serviço, tinha caído, a gente acionou vocês lá, aí depois isso aí não era mais prioridade, a gente nem foi atrás mais, acabamos sem esse dado. Ok. Mas a gente tem interesse, sim. O Sidney comentou, né, que ele estava com um colega e fez uma pergunta e ele achou interessante, né? E eu vou emendar uma pergunta que eu estava querendo fazer para ele. A pergunta é: bom, eu quero colaborar com a tradução do QGIS, tá? Então, a primeira pergunta é essa, eu já vou emendar com a segunda. Quando eu encontro com o pessoal que trabalha com QGIS, que comita, que faz plugin, etc., basicamente a regra é: eu tenho um cliente que demandou para mim. Eu faço, entrego para ele o que ele demandou e esse trabalho vai para dentro do QGIS. Muita coisa do QGIS acontece dessa forma. Sempre tem uma demanda. E, às vezes, você não tem como ficar atendendo, porque às vezes o cliente não é só QGIS que ele quer, são empresas de consultoria, e aí você tem que alocar time dentro do QGIS. Da mesma maneira, a minha pergunta é: Sidney, o que de cliente te demandou, você prestou um serviço, e o que você pode aproveitar? Por exemplo, você deu treinamento. Esse material de treinamento, ele é aproveitado dentro de um tutorial? Essa ligação, ou seja, uma sociedade, um cliente de demanda, e o fruto disso aqui não fica só com o cliente, vai para a sociedade, que amanhã, aquele material que você fez, alguém melhora, e no próximo curso que você for dar, o material está melhor. Por exemplo, lá foi para a versão 3, etc, etc. Tá, obrigado pela pergunta. O Felipe Borba, do DSG, tinha falado comigo justamente dessa questão. Como é que eu faço para participar da tradução? Né, que deve ter várias pessoas curiosas disso. E o Daniel fez uma crítica muito boa justamente nessa questão,
Que ele falou, olha, o QGIS tem ali a opção, vamos pôr em inglês ou português, mas o português não está totalmente traduzido. O problema que nós temos, como a equipe é pequena, para tradução nós juntamos voluntários, né? Eu sou coordenador da equipe de tradução do QGIS. O que acontece? Nós temos muitos voluntários, tá? Às vezes tem mais de 20 tradutores, que não sabem muito pouca coisa de gel, ou às vezes não sabe inglês, aí usa a ferramenta automática para traduzir. Então, você tem uma produção muito grande, com péssima qualidade. Já chegou a ter noite porque o projeto ele congela, né? Então, a tradução é um projeto contínuo e sempre tem tradução para fazer. Todo dia a gente está traduzindo, porque a próxima versão, daqui a 4 meses, sai, essa tradução já entra. E a próxima versão já traz novas coisas para ser traduzida. Então, o que acontece? A gente tenta juntar esse time, que nem sempre permanece direto né, no projeto, para fazer essa tradução. Chegou uma noite da gente tentar pegar 1000 frases para traduzir. Em 4 pessoas a gente sentou e fez essas 1000 frases. Foi tranquilo, para no dia seguinte entrar na versão nova, no lançamento. Só que o que acontece? O que a gente está precisando, e muito, é de revisores, ou de pessoas que saibam muito de gel e tenham um bom inglês. Porque aí você pode corrigir lá a tradução e colocar a frase correta. Senão fica coisas muito ruins, não adianta estar 100% sem qualidade. Você queria comentar um negócio em relação à tradução? Nem tudo é traduzido. Tem coisas que você não deve traduzir. Assim, tem termos de informática que a gente não mexe. Isso não. A gente... Volta e meia, deu pau. Tá, beleza. Aí eu faço assim, coloca seu QGIS no inglês. Funcionou? Funcionou. Tem coisas que não deve traduzir. Tá? Só um comentário, porque como você fala, tem qualidade, tem algumas coisas são sensíveis, você não deve traduzir. Então, é como você falou, como é voluntário, o cara já está pegando o tempo dele colocando. Tá? E aí que é aquele passo que a gente toda hora está insistindo. Poxa, vamos bancar isso aí, então. Eu lembro estava na Nordgan, aí conversando com o Giovanni Mandi, que ele é da USGL de Portugal, eu falei, cara, o QGIS 2 estava demorando, o que houve? Ele falou, não tem developer para corrigir bug. Aí uma empresa, inclusive, procurou o time, né, o comitê do QGIS, e lançou isso aqui. Por que está acontecendo? Ele falou, olha, a gente não consegue alocar os core developer. Aí teve um alemão que ficou 15 dias limpando o código. Tá? Ele ganhava 1.000 euros por dia para ficar limpando o código. Então, assim, esses sprints, né, é aquele lado, vamos também colocar recurso aí, porque como é que você vai ter qualidade? Que é um trabalho voluntário. Às vezes você tem bom trabalho, mas chega um ponto também que o nível sobe, e é difícil você alocar essas pessoas. Sim. E só para terminar a resposta que ele perguntou, o material de cursos, normalmente, pelo menos no meu caso específico, eu disponibilizo a apostila do curso, a apresentação não, mas a apostila do curso eu sempre ponho os tutoriais, só que na minha página. Eu tenho que passar isso lá para a página do QGIS Brasil. Tá? Mas está disponível, gratuito, esse material. Pinheiro, da Nexus. Pergunta para o Sidney, essa tradução, como que ela é feita? É pela web, por arquivos? Qual o procedimento para fazer essa tradução? Boa pergunta, que eu acabei não respondendo a anterior, né? Como que eu faço para participar da tradução? Hoje, a tradução é feita por uma plataforma online chamada transifex.com. Vários programas, softwares livres, estão sendo traduzidos por essa plataforma. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma conta no Transifex, tá? E depois você vai lá procurar os projetos, vai ter o projeto QGIS. Dentro do projeto QGIS, ele vai listar todos os idiomas que estão sendo traduzidos por projeto QGIS. Você vai lá no projeto, no idioma português Brasil, tá? Existe português de Portugal. Nós fizemos um spin, né? uma separação, porque coisas em português de Portugal ficavam estranhas para nós. Então, a gente criou o português do Brasil. Tá? E aí você clica lá e fala, eu quero me juntar à equipe de tradução. Aí eu vou lá, vou ver a sua solicitação e te aprovo para participar.
Então, ele é todo feito online, tá? É bem simples, a plataforma é fácil de usar. Se for uma pessoa que tem um bom conhecimento, aquilo que eu falei, bom conhecimento em inglês e é bom de GEL, que isso é importantíssimo, você tem que saber GEL, senão não adianta, você não vai saber traduzir, não adianta traduzir ao pé da letra. E se é uma pessoa com essa capacidade, que geralmente tem pouco tempo, mas tem uma capacidade muito boa, me manda um e-mail, porque aí eu te coloco como revisor. Eu prefiro colocar você como revisor, porque aí você corrige o que o pessoal da tradução está fazendo. O tradutor tem bastante, então é mais fácil a gente lapidar isso, né? Então, seria bem interessante, quem tiver disposição, tiver um tempinho, aqueles 5 minutos que sobra, se junta ao grupo de tradução, porque agora, em outubro, vai ser lançado o QGIS 3.4, que vai ser a nova versão de longa duração. O QGIS tem 2 versões. Tem uma versão de lançamento regular, que sai a cada 4 meses. Essa é terrível, né? Porque a gente está 3 meses para traduzir, já congela, já sai a versão, já sai a versão para a próxima versão. Toda versão ímpar é uma versão de desenvolvimento. Então, é essa que a gente fica testando em cima. Quem tiver na equipe de tradução, no Transifex, vai ter que baixar e instalar a versão 3.3 hoje, que é a versão de desenvolvimento. Porque aí você já vê o que você traduziu e já está entrando nessa versão. Ela é feita diariamente, uma saída. Tá? Eu sou a Cláudia, analista ambiental de IBAMA, trabalho no Rio Grande do Sul. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para os 2 portalistas e uma colocação para o QGIS. Para os 2 portalistas, e não tem a ver contigo, porque a tua foi sobre isso, mas vocês pegaram software livre, vocês trabalharam, tiraram arestas, fizeram scripts, como esse script de Python maravilhoso, eu quero. E o que vocês devolveram? O que vocês colocaram público? O que vocês devolveram para os próprios software livres que vocês transformaram e vocês fizeram? E as coisas novas que vocês criaram, em termos de programação, script, conhecimento, vocês colocaram aonde? E a questão da tradução, eu queria saber, assim, eu vou me inscrever lá, eu trabalho com uma equipe que a gente vai fazer o curso de QGIS agora, e é uma equipe de pessoas que trabalham há muito tempo com georreferenciamento, então já surgiram várias questões e várias colocações a respeito da tradução, então eu vou me inscrever lá para poder devolver para vocês, mas eu quero aqueles documentos sobre os cursos também. Então, já te digo assim, intersect não é interceptar, é interceptar em português. Essa parte aí todo mundo riu, assim, com a tradução. No caso do trabalho da secretaria, a gente está montando um repositório da secretaria, né, público, para que o código que a gente faz lá vá todo para esse repositório. Tá? Então, está já em negociação lá e deve, assim que tiver condições técnicas, né, do serviço estar no ar, a gente vai disponibilizar o código lá. Código, quando a gente faz alguma melhoria em softwares que tem repositórios no Git e tal, ou a gente identifica algum problema, a gente reporta nesses repositórios. Tá? No caso do i3GEL, melhorias de código estão disponíveis no portal do software público. A gente devolveu o que foi feito lá todo para o software público. Tá? É isso. O Edmar tem bastante mais contribuição que a gente, né? Ele colocou o i3GEL inteiro, né? Disponibilizou tudo isso daí como software livre. No caso da Polícia Federal, a gente tem participado das listas de discussão do GeoServer faz um bom tempo, então a gente participa, responde uma pergunta ou outra. Na verdade, eu parei algum tempo e coloquei meu estagiário para me substituir, mas eu respondia bastante pergunta, uma outra pergunta na lista que acontecia. Uma contribuição que eu fiz, que depois eu fiquei sabendo que o pessoal tinha usado, era que o GeoServer inicial demorava 1 minuto para iniciar. Numa contribuição minha lá na lista, o pessoal passou a iniciar em 20 segundos. Né, por causa do gerador de números aleatórios, um negócio bem complexo lá. Mas é uma coisinha que você instala que funciona bem mais rápido. Né?
Então, nesse último mês, eu fiz o meu primeiro pull request no repositório do GeoServer. Então, fui no Code Sprint lá no Fosfogis, sentei com os desenvolvedores, a gente conversou lá e mandou. Então, acho que o que todo mundo pode fazer é participar das listas de discussão e abrir issue. Ir lá no repositório e abrir, se tiver algum problema, você abre um issue, aí você pesquisa, porque dá trabalho. Então, você abre, reproduz o problema, explica lá quais as versões você testou. Não chega lá dizendo assim, conserta aí porque está uma droga. Não pode ser assim, entendeu? Tem que ser construtiva a coisa. E dá trabalho, não é fácil você chegar aí e abrir uma reclamação. Você tem que estudar, ver. Isso a gente faz. Tem do GeoServer, tem do QGIS, a gente teve algumas já do QGIS. Consertar plugin do QGIS, também já aconteceu de eu consertar plugin do QGIS. Mandar o pull request lá para o desenvolvedor. Assim, são contribuições pontuais. Para liberar um mesmo repositório, eu teria que conversar com a direção, porque o código não é meu, né? Isso aí eu estou fazendo assim, porque é muito pequeno, não vai haver um problema com relação a isso, né? Mas o código mesmo do IntelliGel não daria para sair agora. Manda um e-mail para a gente lá e a gente passa para vocês. Não tem problema não. Só complementar também, eu acho que é importante, assim, às vezes, por exemplo, o código para essa aplicação que faz análise de fluxo, tá? Ela é muito específica, ela depende de uma base de dados específica e tal. Mas disponibilizar o código, às vezes, é importante, não porque a pessoa vai rodar, ou vai, né, mas ela vai estudar o teu código. E, às vezes, você, no código, colocou alguma solução que vai ajudar a pessoa, né? Então, mesmo quando são aplicações muito específicas, eu acho interessante sempre disponibilizar, né? Deixa eu só completar rapidinho. Bom, justamente tem muita coisa errada, muitas frases erradas, justamente por conta dessa questão. A pessoa quer fazer rápido, acaba usando um Google Tradutor, Bing Tradutor, e o Bing e o Google não sabem especificamente aquilo que ele está traduzindo. Então, fica coisas horríveis mesmo. Tá? Por isso que a gente precisa dos revisores. É mais importante a questão da revisão, fazer uma revisão boa. E para o 3.4 é mais importante ainda, porque ele vai ter uma vida longa. O de vida curta morre em 4 meses. Beleza, perdeu aquele erro. Mas esse vai ser agora em outubro, vai viver até outubro do ano que vem. Ou talvez prolongue mais ainda. 2.18, acho que ficou quase 1 ano e meio de vida. Então, nós temos pouco tempo, até outubro. Eles congelam no meio de outubro já congela, então você não consegue mais entrar nada. E a gente precisa fazer esse esforço para entrar uma boa tradução, bem feitinha, bem revisada, porque ajuda todo mundo. E a documentação no site também está sem tradução. No site do QGIS tem uma documentação muito boa, inclusive com manual de treinamento. Só que não está traduzido para o português, porque a gente não tem tempo de fazer o QGIS e fazer a documentação junto. Então, também é bom voluntários. Vicente, da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, elogiar as 3 apresentações aí, o sistema muito bom da Polícia Federal, o voluntariado aí no QGIS, mas também é bem interessante a apresentação da área de saúde do Distrito Federal, e a gente vê assim que um importante instrumento de gestão, né? Inclusive, você sabe as unidades de saúde para onde o paciente vai, de onde vem, então. Mas pensando também no usuário, né? Em que ele pudesse ter um acesso, dizer, para a gente clicar e ver a capacidade, a disponibilidade, entendeu? Para o usuário, quem sabe, ideal, aí um mobile que a gente chega, para cá eu não vou, que não dá para atender, eu vou para outro lugar. Entendeu? Então, pensando no usuário também, pensam em aprimorar. Inicialmente, a sala foi pensada realmente para o gestor, para o tomador de decisões, porque era um gargalo grande ali. A gente está tentando chegar a outros públicos também. Está funcionando. Está reverberando aqui? Tá. Então, por exemplo, agora a gente está colocando no ar a lista de pacientes que estão na fila de UTI, por exemplo, que é uma demanda do Ministério Público, então a pessoa vai poder acompanhar, obviamente que não tem lá os nomes das pessoas, né? Tem um código que a pessoa sabe, ela vai ver onde que ela está ali. A gente tem um trabalho aqui no bairro estrutural, aqui em Brasília, né, que é um bairro de população de baixa renda,
e tem um trabalho da Fiocruz lá para mapear as áreas críticas de vulnerabilidade, tem uma ação de saúde bastante intensa, piloto na estrutural, né? Tem no mapa aqui, que você vê, você pode clicar e vem uma ficha, né, da unidade, indicando o horário de funcionamento e tal, né? A gente pretende complementar aquilo ali. Apesar que mapa de distribuição, o pessoal às vezes também olha, vamos fazer um app para celular. Quando a pessoa está com problema de saúde, ela vai no Google, né? Ela nem vai lembrar que tem um mapa lá da Secretaria de Saúde. Então, a gente tem que pôr esses dados disponíveis nos buscadores, né, para que as pessoas tenham acesso. Mas está nas nossas preocupações aí atingir esse público também. Então, a gente atualmente é mais para o gestor, para a universidade, que a gente tem um trabalho aqui com a ANB, né? Mas à medida que a gente identifica essas demandas, a gente também tenta responder. Né? Vou passar. Aqui agora é a última pergunta. Como ninguém levantou, vou passar a palavra para você, que você já perguntou, mas vamos lá. Bom, já que é a última pergunta, não vai ser, na realidade, uma pergunta. Nós sabemos que o GitHub foi comprado pela Microsoft. Muitos desenvolvedores estão passando por GitLab. Não seria o momento das instituições do governo pensarem em ter um único depositório Git para tudo que é produzido por nós? Já tem, né? No portal do software público. Completo, acessível para todos? Sim, você pode entrar, softwarepublico.gov.br. Eles usam o GitLab. O código todo do ITDGEL está lá. Ok. Tá? Agora, só é interessante porque há um tempo atrás a gente usava muito o SourceForge, né? Muito código do SourceForge. Aí eles começaram, os Estados Unidos proibiu a Cuba de acessar, né? Aí todo mundo migrou para o Git. E agora tem esse movimento aí novamente. A gente migra. Agora, no governo tem o portal do software público. Como a Edmar falou, o portal do software público é o portal, já existe, né? E também tem que pensar o seguinte, que quando o projeto é de software livre, ele está envolvido, assim, quando é um código aberto de software livre, ele está envolvido na comunidade. Então, você tem que estar onde a comunidade está. Então, se o pessoal já está no GitHub, vá para o GitHub. Se o pessoal já está no GitLab, vá para o GitLab. Participe da comunidade que quiser, já existe. Eu só complementando em cima disso que você está falando. O ITDGEL você encontra no GitHub e encontra no portal do software público. Então, quando faz commit em um, já sincroniza com o outro. No caso do projeto QGIS, ele está no GitHub e não tem nenhuma pretensão ainda, por enquanto, de sair. Então, o QGIS continua lá no GitHub. Isso que ele falou, que é para você abrir lá uma chamada por um erro, um bug que você encontrou, é lá no GitHub. Tá? Lá é o lugar certo. E se você quer propor uma nova ferramenta ou quer financiar alguma coisa, também lá no GitHub tem o QGIS Enhancement Proposals, propostas de melhorias. Tudo você faz via GitHub do QGIS. Tá? Só mais um detalhe. Essa questão do portal de software público é importante para você ter um produto chapa branca, né, do governo. Mas as ferramentas que tem no GitHub e no GitLab, eles favorecem a governança do seu projeto de uma forma assim fantástica. Então, você ganha muito quando você está nesse ambiente. O nosso projeto mesmo está começando a usar essas funcionalidades lá dentro, com 3 desenvolvedores, 2 desenvolvedores, dependendo de quem está disponível ali no momento, a gente usa essas ferramentas de governança. E a OSGel incuba alguns projetos de software, e os itens que a OSGel usa para dizer se um projeto é incubável ou não, os critérios, o que você tem que construir no projeto para ele ser de software livre, são coisas que têm vínculo, acho que o Jeff nunca chegou a usar essas exatas palavras, mas são coisas que têm um vínculo direto com as ferramentas do GitHub e do GitLab. Então, tem que ter uma ferramenta para você se comunicar com a comunidade, tem que ter uma ferramenta para você receber os bugs, tem que ter uma forma de você receber contribuição, tem que ter uma forma de você divulgar o código. Então, são coisas com relação direta às ferramentas do GitHub e do GitLab. Então, se você planeja começar um projeto
dentro da comunidade maior, projeto incubado pelo SGEL, por exemplo, é extremamente útil. Você está num ambiente já desses consolidado. O Jeff pode me corrigir se eu estiver errado. Bom, estamos meio-dia e 15, 17, estamos 2 minutos atrasados, e a gente retorna às 2 horas. Muito obrigado aí aos palestrantes aí, gente.